Fala gente, tudo bem? Eu sou o Dr. Oliver, eu sou médico ortopedista e esse vídeo eu fiz para sintetizar todos os outros vídeos que eu fiz aqui no meu canal sobre os remédios para condromalácia, condropatia e lesões de cartilagem. Nesse vídeo você vai aprender exatamente quais e quando eu uso cada tipo de medicação para as condropatias. Olha gente, eu vou explicar de forma rápida e objetiva por que essas lesões de cartilagem doem tanto para entender o tipo de medicação a ser usado. O termo condromalácia significa amolecimento da cartilagem e condropatia significa doença da cartilagem. Então acabam sendo usados como sinônimos. As condropatias são divididas em 4 graus e o primeiro é aquele que tem um amolecimento da cartilagem. Então é o que eu prefiro chamar de condromalácia. Para mim faz mais sentido. Do grau 2 em diante já tem algum desgaste. Por isso, eu acho melhor falar em condropatia. Olha, gente, a cartilagem, ela não tem inervação. Então, a dor que a pessoa sente não é exatamente na cartilagem. Bom, mas então por que dói tanto? A dor acontece por alguns motivos. O primeiro deles é uma sobrecarga no osso subcondral, que é o osso logo abaixo da cartilagem. Principalmente se ela tem uma condropatia grau 4, que é quando o desgaste já chegou no osso. Uma outra razão para a pessoa sentir dor, e isso é muito comum nas pessoas que têm um grau leve de condromalácia, é a disfunção mecânica, levando a uma tensão anormal dos tecidos moles em volta da patela. Um terceiro motivo é um processo inflamatório no joelho, que ocorre pela liberação de pequenos fragmentos de cartilagem, e esses fragmentos, eles sensibilizam células de defesa no joelho, que produzem substâncias inflamatórias no líquido sinovial, deixando toda a articulação inflamada. Assim, a pessoa pode ter sintomas mecânicos, que só aparecem quando ela faz esforço no joelho, ou pode ter sintomas inflamatórios, que são mais contínuos, mesmo no repouso. Só para complementar, geralmente a pessoa com mais inflamação, ela vai sentir mais calor local, vermelhidão, inchaço e a dor geralmente ela é mais constante, inclusive no repouso. Já a pessoa com uma dor mecânica mais relacionada com o desgaste, a pessoa sente mais que a articulação está travada, rígida e não fica com tanto calor, inchaço ou vermelhidão. A dor inflamatória ela costuma ser pior pela manhã e a mecânica melhor e ela vai piorando ao longo do dia. Então saber diferenciar qual tipo de sintoma que a pessoa está sentindo ajuda muito para saber qual que é o melhor tratamento para ela. Independente do tipo de lesão e característica da dor, a reabilitação com reequilíbrio muscular, fortalecimento, alongamento específico e correção dos movimentos é a base do tratamento das condropatias. Isso fica tranquilo que eu vou entrar em detalhes em vários outros vídeos aqui no meu canal. Inclusive, se você ainda não está inscrito, vale a pena se inscrever, que eu publico vídeo novo aqui toda semana. Bom, agora que eu dei uma base de raciocínio, vamos ao que interessa. Na fase aguda, o objetivo é tirar a pessoa da crise, tanto para ela não ficar com todo esse sofrimento, quanto para ela conseguir fazer todo o processo de reabilitação, fortalecimento muscular, fisioterapia, etc. Então, nessa fase, o que vai determinar a medicação melhor para a pessoa é a intensidade da dor, e se a pessoa tem uma dor que tem mais característica inflamatória e ela é mais intensa, eu costumo deixar algum tipo de anti-inflamatório, que pode ser um corticoide, tipo de diprospan, decadron, ou anti-inflamatório não esteroidal, que aí as opções são infinitas. Pode ser um diclofenaco, pode ser um cetoprofeno ou um meloxicam. E além disso, é fundamental saber fazer direito as compressas de calor e frio. Isso eu explico melhor em detalhes num outro vídeo que eu vou colocar aqui na descrição. Se a pessoa está com uma dor inflamatória, mas que não é tão intensa, pode passar algum anti-inflamatório tópico, tipo uma pomada, um creme, um gel ou um emplastro, que é aquele adesivo. Nesses casos, dá para usar a pomada de diclofenaco, tipo Cataflam, ou um emplastro de loxoprofeno, que ele não é muito barato, mas ele é muito bom. Os fitoterápicos são outra opção boa, como a arnica e o arpagofiton, que é a garra do diabo. Apesar do nome parecer uma coisa meio caseira demais, já tem muito estudo comprovando a sua eficácia e segurança. Inclusive, ele é produzido por um laboratório grande, como a Axê e a Mantecorp. Na fase aguda, também dá para usar analgésicos, como a dipirona e o paracetamol, ou até os mais fortes, como a codeína e o tramadol. Esses remédios, eles são bem eficazes tanto para pacientes com uma dor inflamatória quanto uma dor mecânica.
Já no tratamento preventivo ou da fase crônica, ficar passando só as medicações não é o correto, tanto porque ele é extremamente paliativo e não vai agir de forma mais efetiva na própria artrose, quanto pelo risco de efeitos colaterais, principalmente dos anti-inflamatórios, e o risco de dependência, principalmente nos opioides como a codeína e o tramadol. Então as medicações ideais para essa fase são remédios que, em teoria, são mais seguros para o uso contínuo e eles são os mesmos que a gente acaba indicando para a artrose. A maioria desses medicamentos são conhecidos como condroprotetores, que significa protetor de cartilagem, ou também são conhecidos como remédios antiartrósicos de ação lenta. É importante deixar claro que ainda não tem evidência científica que esses remédios têm efeito de regenerar a cartilagem. Geralmente o que esses remédios fazem é diminuir aquela resposta inflamatória que leva ao desgaste lento da articulação e dor, que eu expliquei ali no começo do vídeo. A maioria desses remédios tem origem fitoterápica ou nutracêutica, e por isso eles são mais seguros para o uso prolongado. O mais conhecido deles, sem dúvida, é a combinação da condroitina e glicosamina, mas esse tipo de condroprotetor eu não tenho indicado mais, e eu explico melhor isso num outro vídeo que eu já publiquei. O segundo mais conhecido é o colágeno não hidrolisado do tipo 2, também conhecido como UC2. Esse sim tem resultados melhores, segundo muitas pesquisas científicas, e ele pode diminuir a dor em até 30 a 40% dos pacientes. Esse é um dos medicamentos condroprotetores que eu mais passo para os meus pacientes, junto com alguns outros que eu vou falar aqui agora. A diacereína é um remédio com efeitos bons nos pacientes com artrose. Para as pessoas que têm condropatia, mas ainda não chegaram a ter artrose, ele pode ajudar pelo mesmo efeito, mas tem menos estudos. O único ponto desse remédio é que ele pode causar um pouco de desconforto intestinal, soltando um pouco o intestino e até dar cólica ou gases. Para as pessoas que têm intestino preso, pode ser uma boa solução, mas muitos pacientes meus já reclamaram desse sintoma, então eu acabo usando menos. Por conta disso, eu tenho prescrito mais a curcumina, que é uma substância que vem da cúrcuma longa, e o próprio arpagofitum, que eu falei antes. A curcumina já tem várias pesquisas mostrando um bom efeito anti-inflamatório e antioxidante, que é ideal para quem tem a condropatia. E o arpagofitum, que é a garra do diabo, ele acaba tendo um efeito um pouco mais rápido no alívio da dor, mas ele não é aconselhado de tomar por um longo período. A gente não pode esquecer também da famosa arnica, que também tem um nível de evidência científico moderado no alívio da inflamação e da dor. Algumas outras substâncias que parecem ter um bom efeito na melhora da dor e do movimento são o MSM, o piascledine e o ácido hialurônico oral. Mas eu confesso que o nível de evidência científico é menor e ainda não me convenceu muito, então eu acabo usando menos. Para algumas pessoas que estão dispostas a gastar mais dinheiro, eu acabo até passando, mas na maioria das vezes eu fico mais nos outros que eu falei antes. A boswellia é outra planta que tem um bom efeito anti-inflamatório, mas infelizmente eu ainda não conheço nenhuma marca de confiança para prescrever. É importante falar que todos esses remédios eles podem demorar algumas semanas até 2 a 3 meses para fazer efeito. Por isso, eu acho importante deixar o paciente com os outros remédios e tratamentos até esses fazerem efeito. Até agora, eu expliquei dos remédios mais comuns para artrose, mas a gente não pode esquecer também das infiltrações, que têm um papel essencial no tratamento da condropatia quando elas são bem indicadas. Mas antes de falar delas, se você está gostando desse vídeo, eu gostaria de pedir a sua curtida ou comentário aqui embaixo. Beleza? Feito? Então vamos continuar. A gente tem dois principais tipos de infiltração articular, a com corticoide e a com ácido hialurônico. A infiltração com corticoide ela serve para diminuir a dor e a inflamação. De vantagem, ela tem um efeito maior em diminuir esses sintomas, mas infelizmente o excesso de corticoide ele pode atrofiar mais ainda a cartilagem, e por isso eu nunca aplico em quem tem só a condropatia. Eu deixo mais para a pessoa que já tem uma artrose e ela é mais avançada. Já a infiltração com ácido hialurônico, ela melhora a nutrição e lubrificação da articulação, diminuindo o atrito e assim diminui a dor e a inflamação. E esse efeito, ele demora um pouco mais para acontecer, mas ele acaba durando muito mais que o corticoide. Além disso, ao contrário do corticoide, ele tem um efeito protetor. Então, aplicar mais vezes não é ruim. Pelo contrário, pode até proteger e, em tese, atrasar a evolução da artrose. Infelizmente, é um tratamento bem mais caro, mas é a minha opção de escolha. É importante falar que tem vários fatores para a pessoa ficar bem
após a aplicação, e eu entro em mais detalhes sobre isso num outro vídeo. Quando a pessoa tem uma condropatia mais inicial, eu nunca passo de cara o ácido hialurônico. Geralmente uma fisioterapia bem feita, e esses remédios que eu falei antes, eles geralmente são suficientes. A base do tratamento conservador da condropatia em qualquer região do corpo é o fortalecimento muscular e a perda de gordura, porque o músculo ele estabiliza as articulações e diminui o impacto e a sobrecarga. Já a gordura, através de vários estudos, foi comprovado que além de aumentar a sobrecarga na articulação, ela produz várias substâncias inflamatórias pelo corpo. Isso mesmo que você ouviu, a gordura que a gente tem no corpo, ela produz inflamação e isso também afeta as articulações. Apesar de muita gente fazer propaganda por aí, infelizmente ainda não existe nenhum tratamento que reverte o desgaste da cartilagem e consegue recuperar a lesão. Aliás, tem um tratamento que chega perto disso, mas ele é cirúrgico e tem indicações específicas para dar certo. E a cartilagem que ela se forma não é exatamente igual a uma cartilagem natural. Por isso, o melhor tratamento é a prevenção, tudo bem? Então, só para organizar toda a ideia. Na fase aguda, eu dou preferência por remédios mais fortes, para tirar a pessoa da crise e conseguir fazer os outros tratamentos e reabilitação direito. Já na fase crônica, eu uso mais remédios para manutenção, que tem menos efeitos colaterais para o corpo e previnem essas crises. Se o paciente tem condição financeira e tem indicação, pode ser aplicado o ácido hialurônico dentro da articulação. Agora, para saber mais sobre tudo isso que eu falei agora, vale a pena checar na descrição os outros vídeos e playlists do canal. E a seguir, eu deixo duas opções boas de vídeo que complementam tudo que eu falei aqui agora. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!